O RF Convida de hoje conversa com o judoca Daniel Carguinin, que ganhou a medalha de bronze para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Parabéns pela medalha, Daniel. Obrigada por falar conosco. E para começar, faz um pouquinho de tempo que você ganhou essa medalha. Chegou no Brasil já de volta. Como que está a emoção do atleta vitorioso? Bom, muito obrigado, né? Ah, Foi muito bom. Ontem eu cheguei em Porto Alegre aqui e foi muito bom rever as pessoas, assim, minha família, as pessoas que me ajudaram nesse processo, né? Então, acho que a cada dia eu tô pegando um pouco mais de qual é o sentimento, assim, de uma medalha, porque eu treinei, assim, muito com o objetivo da medalha, só que quando se concretizou assim, sabe quando parece assim que tu tá meio que num sonho e tudo mais? Então, acho que a cada dia que tem passado, assim, eu tô caindo um pouquinho a ficha, assim, mas que foi muito bom, porque eu lutei nos primeiros dias, né? Num dos primeiros dias lá na Olimpíada. Então, já faz um tempinho, porque eu assisti as outras competições dos outros pesos, mas eu tava no Japão ainda tava ali naquele clima 100% esporte, sabe? E eu cheguei em casa, assim, troquei a roupa, botei uma roupa que eu tô acostumado no meu dia a dia, então isso foi muito legal para mim. Você falou que você estava no Japão, você é bicampeão pan-americano, essa foi sua primeira Olimpíada e foi no berço do judô. Como que foi lutar num tatame japonês? Bom, ah, foi muito incrível para mim, assim, porque eu sempre fui aquele que pergunta, se tu pudesse escolher entre uma coisa e outra, qual tu escolheria? E eu sempre falava assim, se eu pudesse escolher um Grand Slam para eu medalhar, seria o Grand Slam do Japão. Pensei, nossa, eu tenho muita vontade de chegar no Japão e conseguir uma medalha no Grand Slam. Daí foi até meio irônico, assim, porque eu sempre falava isso, mas daí a medalha veio no Japão e na Olimpíada, sabe? Tipo, porque eu acho que todo judoca adora, assim, o Japão, né? Eu sou um deles, eu adoro para lá. Tem grandes atletas e o que eu acabei perdendo na semifinal era um japonês, né? Mas que foi muito legal, assim, eu acho que para mim os lugares que seriam marcantes, esse do Japão e ter competido a do Rio, né? Por ter sido em casa também, acho que seriam os dois lugares, assim, que seria meu sonho. Essa Olimpíada foi muito particular, sem público, com muitas restrições. Fala um pouquinho de como que foi lutar nesse ambiente tão diferente por conta da pandemia. Bom, foi estranho, assim, diferente, na verdade, porque eu sempre sonhei, imaginei uma Olimpíada, tipo, com a minha família lá me assistindo, né? Mas assim que eu saí da disputa de terceiro e vieram falar comigo, eu comecei a chorar porque parecia assim que, por exemplo, que parecia que minha mãe estava na arquibancada me assistindo, sabe? E eu imaginei ela estando ali, qual seria a reação, sabe? Então, ela tá ali, ela não tava tipo fisicamente, mas mentalmente eu sei que as pessoas que me ajudaram, que gostam de mim, estavam ali comigo. Tanto fizeram camiseta, me mandaram foto. Assim, eu peguei um cachorro, né, um tempo atrás, me mandaram uma foto, ele tá dormindo antes da tua luta. Então, foi um negócio muito legal, assim, que eu senti carinho de fora, assim. E eu tentei não me concentrar muito no público de fora ali na arquibancada, porque eu estava muito concentrado e eu sabia que eu tentei me fechar um pouco, ficar ali eu comigo mesmo, pensando nas coisas e tudo que eu passei para conseguir chegar ali, focar e canalizar para chegar bem na medalha. Você, assim que você saiu do tatame, a primeira coisa que você falou foi da sua mãe. Agora, de volta a Porto Alegre, como que foi a recepção? Como foi a recepção não só na tua família, mas do público? Você agora é mais conhecido? Sim, sim, com certeza. E a gente chegou aqui e eu vi todo mundo assim da Sojipa e tudo mais. E quando eu cheguei lá no clube, agora tem uma tradição lá que quem ganha medalha em Olimpíada e tudo mais ganha um banner na parede, né? E eu cheguei e vi que tinha uma minha já tem um banner meu agora lá, assim, Daniel Medalhista Olímpico. E veio uma criança pequenininha falar comigo assim, e falou: "Nossa, imagina que sonho conseguir estar ali um dia". E eu me vi nele quando eu cheguei na Sojipa, sabe, quando eu era menor. E me passou muita coisa na cabeça, assim, tipo, porque eu sempre via muitos outros, tipo, nossa, parecia muito surreal isso, sabe? Parecia que era outro mundo.
E hoje em dia ver que as pessoas veem, tipo assim, conseguem me ver e pensar, nossa, imagina que sonho conseguir isso. Então, foi muito legal porque parece que eu tô vivendo uma linha do tempo, sabe? Voltando quando eu era menor, quando eu tinha começado o judô. Então, isso que me deixa, tipo, tem me deixado um pouco confuso, assim, porque eu fico relembrando, sabe? Os momentos que eu olhava assim, Felipe Kitadai, medalhista de bronze nas Olimpíadas. Eu, nossa, imagina que sonho, sabe? E hoje em dia eu consegui isso. E, Daniel, você manteve com essa medalha a tradição brasileira do judô, que é forte. E a Maíra também com a segunda medalha de bronze, mas de alguma maneira essa representação judoca brasileira foi um pouco aquém de outros anos. Queria saber, você já teve, como que foi dentro da equipe? Vocês já conversaram sobre isso? Você está falando, projetando as próximas gerações? Como que foi a repercussão? A gente sabia, né, que é uma competição muito difícil e nessa volta à pandemia, assim, das competições, a gente não estava conseguindo bons resultados, assim, a equipe no geral, mas eu tentei me concentrar mais no quesito que eu posso fazer, sabe? Porque eu acabava meio que me pressionando e pensando assim, nossa, eu preciso conquistar uma medalha para, mas eu vi que isso só estava me atrapalhando, que eu precisei ser um pouco mais, pensar um pouco mais em mim, sabe? Eu sabia que eu fazendo o melhor para mim ia ser melhor para o grupo. Então, é uma pressão assim, mas que eu tentei tirar mais como um desafio, sabe? Para não ficar aquela coisa de porque senão parece que tudo é ruim, sabe? Então eu tentei aproveitar na medida do possível. E a questão das novas gerações, assim, eu acho que na última Olimpíada, assim, o Baby, né, que é mais velho, foi que medalhou, né? E eu acredito que a Mayra também é uma pessoa que todo mundo esperava uma medalha. Já eu sou uma cara nova, assim, sabe? Minha primeira Olimpíada e tudo mais. Eu acho que isso meio que dá um pouco mais de esperança, assim, para os atletas da nova geração. Que quem porque eu saí da base, né? Eu fui da base da seleção, fui seleção brasileira juvenil, júnior. Então que eu acho que essa galera, assim, eu recebi várias mensagens assim de pessoas que eu treino, mais novos que eu, falando assim: "Nossa, Dani, ver tu lutando me deu muita vontade de competir", sabe? Porque então eu acredito que eu ter medalhado ajudou muito as pessoas acreditarem, sabe? Uhum. Que um 66 que veio, que ninguém levava, não, eu não era cotado assim como favorito a medalha, mas que com vontade, com e não desistir, a pessoa pode também chegar numa medalha, sabe? Antes você não era favorito, agora com a medalha no peito você vai ser visto de outra forma pelos seus adversários nas próximas lutas. Como que você projeta agora teu futuro e essa preparação? Porque agora sim vão esperar de você algo. Ah, sim. Ah, eu eu particularmente assim dentro da luta é engraçado que eu penso várias coisas assim. Como o italiano que eu lutei as quartas de final, ele era um dos cotados a ser campeão, assim, um dos nomes, assim. E na minha cabeça eu tentava pensar assim, nossa, mas a única vez que a gente lutou, eu ganhei, então ele deve saber disso, sabe? Então, eu acredito que não pela medalha, mas o pensamento positivo atrai coisa positiva, assim, sabe? Que nem na disputa de terceiro eu pensei, nossa, esse cara já me ganhou duas vezes, mas eu ganhei uma, e a que eu ganhei foi a última. Então eu tentei pensar que ele estava nervoso por aquilo, sabe? Tipo, se era real ou não, eu já não sei, mas aquilo me deu motivação, sabe? Então eu acredito que isso é uma coisa muito importante da parte mental. Tu tá motivado, porque aquilo de certa forma me motivava. Tipo, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de pensar assim coisas a meu favor. Então, eu acredito que essa medalha vai me dar uma confiança a mais, assim como eu entrei no por equipes e a luta que eu fiz na equipe eu ganhei também. Mas eu senti naquele momento, naquela luta, que eu tive um sentimento que eu era invencível naquele momento, sabe? E tipo,
não sei se foi pela medalha, pelo sentimento que eu tava, por eu estar muito feliz, mas no momento aquele, mesmo depois de ter lutado individual, foi meu sentimento naquela luta, sabe? E, Dani, como que vai ser a tua preparação para chegar em Paris, para a gente te ver aqui em Paris em 2024? Bom, eu agora tô tirando um tempo, né, para aproveitar um pouco com a minha família e tudo mais, mas eu acho que eu vou criando para voltar, assim, para eu sempre gostei de ser pé no chão, né? Assim, de então eu vou criando pequenas metas, sabe? Tipo, porque como foi um ciclo muito, esse foi um ciclo de 5 anos, né? Então, e o próximo vai ser 3 anos, e 2024. Então, por isso que tem muito, né? Já é logo ali, porque eu ali que participei de um ciclo de 3 anos é muito rápido, né? Então, eu acho que eu vou criando pequenas metas de novo para conseguir ir me concentrando, para eu manter pé no chão, porque eu acho que assim vai ser muito melhor para eu conseguir de novo a classificação, porque eu sei que conseguir a vaga no Brasil já é difícil, porque tem muita atleta dura aqui. Então, acho que manter o pé no chão e criando pequenas metas, porque eu ainda tenho vontade de medalhar no Campeonato Mundial Sênior. Eu fui campeão mundial júnior, mas eu tenho vontade do Mundial Adulto. Então, antes da Olimpíada, eu já quero fazer uma boa participação e conseguir uma medalha mundial adulto. E você ficou fora do último Mundial por causa da Covid, né? Sim, e foi meio difícil, assim, porque, como eu falei, eu tenho vontade, né, do Mundial Adulto, porque eu tenho um ouro e uma prata no Mundial Júnior. Então, eu pensei, nossa, ia ser uma ótima competição pré-olímpica. Mas daí, quando eu fiquei fora, assim, eu fiquei meio estranho, assim, tipo, pô, por quê? Mas eu tentei ver o lado bom disso, sabe? Na verdade, menos pior, que, sim, eu pensei, nossa, imagina se fosse antes da Olimpíada, sabe? Uma coisa que eu me esforcei tanto, todos esses anos. Mas, e meu pai me falou assim, se for para ser teu, vai ser, Daniel. Assim, então faz o melhor que tu pode com aquilo que tu tem, porque eu tava lutando para ser um cabeça de chave, né? No sorteio, eu tava, e o ciclo inteiro, eu tava entre os, são 8 cabeças de chave, eu tava, que teoricamente tu não luta com os atletas principais na primeira. Então o ciclo inteiro eu tava entre os 8. E nessa eu tava em nono, tipo, então era o mundial que eu precisava para entrar, mas daí não deu. E meu pai me falou assim, não, se for ser para teu, se for para ser teu, Daniel, vai ser. Então, te esforça, dá o teu melhor e espera coisas boas, que assim é o que tu tem no teu controle, sabe? É o que tu pode fazer. E foi sua. E foi para ser sua. Espero Uhum, te ver de pertinho na próxima Olimpíada aqui em Paris, com público e poder gritar uhum. lá por você. Muito obrigada por falar com a Rádio França Internacional, Daniel. Que E é isso, eu que parabéns mais agradeço. uma Muito vez. obrigado. Muito obrigado, viu?